Então, gente, vamos lá para a correção da página 53. Nós temos aí na primeira questão uma cruzadinha que você iria completar com as palavras que faltam. E aí ao lado vocês têm algumas informações para descobrir que palavras são essas. No número 1 nós temos período da história brasileira compreendido entre 1500 e 1530. Nós chamamos de pré-colonial. No número 2, espécies de galpões utilizados no início da colonização para armazenamento do pau-brasil. Aí são as feitorias. Número 3, campanhas de envio de pessoas para execução de uma tarefa. São as chamadas expedições. Número 4, nome dado pelos portugueses aos primeiros nativos encontrados nas novas terras descobertas. Quem sabe? Índios, não é isso, gente? Número 5, prática de troca entre portugueses e indígenas. Aí nós chamamos de escambo. Número 5. Na próxima página, 54, vocês têm aí algumas imagens, né, de um menininho aí completando o álbum dele de figurinhas. Na letra A, está perguntando a que prática ocorrida entre indígenas e portugueses no século XVI a troca de figurinhas pode ser relacionada. Nós acabamos de falar aí o item número 5, né? O escambo. O escambo era a troca de mercadorias e trabalho. Os índios trabalhavam para os portugueses e os portugueses davam a eles mercadorias, como espelhos, né? Alguns objetos que para eles eram diferentes. Então, seria o escambo. Na letra B, apesar de a moeda ser o instrumento mais utilizado para a compra de produtos, a troca de objetos continua sendo uma prática comum para muitas pessoas, como, por exemplo, troca de brinquedos, livros usados, carros eletrodomésticos. E aí, você iria escrever se você também realiza esse tipo de troca ou já realizou alguma vez, tá? Essa resposta aí é pessoal. Na terceira questão, você iria observar o mapa da Mata Atlântica e falar o que ocorreu com a Mata Atlântica nesse período aí após mais de 5 séculos, né, do início do processo de colonização. Gente, nós podemos perceber que houve o quê? Um processo de desmatamento, né? Isso. Na página 55, nós temos a letra B. O que causou o início da devastação na Mata Atlântica brasileira? Bom, lá no início da colonização, nós sabemos que a principal atividade econômica estava sendo o quê? A comercialização do pau-brasil. Então, você iria marcar o segundo quadrinho. A exploração desequilibrada do pau-brasil desde o início da colonização brasileira, tá? Lá na página 57, nós temos aí duas questões. Na primeira, você iria escrever o objetivo do governo português ao iniciar o processo de divisão do Brasil em faixas de terras chamadas capitanias hereditárias. Qual era o objetivo deles? Então, o objetivo aí dos portugueses na divisão das terras em capitanias hereditárias era o quê? Era investir e produzir nessas regiões. E como os investimentos, os recursos eram poucos, o que eles fizeram? Cada parte de terra pertencia a um donatário. E aí esse donatário ele investia naquele local. E assim se tornaria mais fácil a colonização daquela região, com vários donatários, cada um com a sua parte de terra. No item 2, nós temos aí uma imagem ilustrando uma intensa produção de açúcar nas capitanias de Pernambuco e São Vicente. Na letra A está perguntando quem são essas pessoas trabalhando. São os negros trazidos da África, né, que os portugueses utilizavam como escravos, utilizavam a sua mão de obra. Na letra B, que tipo de trabalho está sendo realizado? Está sendo realizado o que? A produção de açúcar, através da cana-de-açúcar. Alguns historiadores afirmam que povoar não significa apenas passar por um local, por uma região. Significa você chegar e permanecer ali. Então, você irá povoar aquele local dessa maneira. Pensando dessa forma, nós acreditamos que a região do Piauí, ela foi povoada a partir de quê? Das fazendas de gados que foram criadas aqui.
Porque no restante do Nordeste, na costa, próxima ali à costa litorânea, naqueles estados, acontecia o quê? A produção da cana-de-açúcar, né? Existiam várias plantações da cana-de-açúcar, que era a principal atividade econômica dessa época. E por que elas eram plantadas ali próxima à costa litorânea? Porque nessa região o clima era mais favorável à agricultura. E também por ser próxima ao mar, aquelas regiões serem próximas ao mar, facilitava assim a exportação. Então, como aconteceu a ocupação do Piauí? A partir da necessidade de explorar terras para o cultivo da cana-de-açúcar, né? Eles queriam mais terras, mais lugares para plantar. E aí, a partir disso, como nessa época do período da colonização, a cana-de-açúcar era a principal atividade econômica, aconteceu uma crise devido a que alguns povos, como os holandeses, eles começaram a produzir cana em outros lugares. E a partir disso começou a crise açucareira. Então, o que o rei fez, o rei de Portugal? Ele procurou aumentar a criação de gado para que essa criação de gado auxiliasse na produção do cultivo da cana-de-açúcar. Então, dessa forma, as grandes áreas não cultivadas aqui no Piauí chamaram a atenção desses agricultores que queriam expandir os seus cultivos de cana-de-açúcar. Mas, com o tempo, logo eles puderam perceber que o solo piauiense não era tão bom para esse tipo de atividade. Mas eles tiveram sorte, porque perceberam que era propício para o quê? Para a atividade pecuária. E com isso, essa atividade ela veio avançando, crescendo, sendo utilizada a mão de obra indígena. E, gente, a atividade pecuária, ela sustentou a atividade açucareira, por estar em crise nessa época, durante um bom tempo. E qual era as vantagens que eles traziam, que esses animais traziam? Eles eram utilizados como força de tração para o transporte, além disso, como fonte alimentícia, por produzir leite, né, termos a carne. E também o couro desses animais, com esse couro, era produzido roupas, chapéus, sapatos, entre outras coisas, como até hoje nós vemos, né? Aquelas roupas dos vaqueiros, que é produzido de couro. Nós sabemos que na pecuária existe a intensiva e a extensiva. E qual a diferença entre elas? Na intensiva, o gado ele é criado em um confinamento, em uma área mais fechada. E com grandes investimentos, tecnologias modernas, né? Na extensiva, ela não tem esses grandes investimentos e o gado é criado solto em grandes áreas. Então, na época, o que aconteceu, o que ocorreu no Piauí foi a pecuária extensiva, devido a não ter a disponibilidade de grandes investimentos, mas terem grandes áreas. Então, assim aconteceu o crescimento da atividade pecuária, porque comparando a criação de gado e os engenhos de açúcar, a criação de gado ela tinha um custo mais baixo, porque o gado ele não exigia tantos cuidados e aí a fazenda se tornava autossuficiente, tá bom? Então, por isso que houve esse crescimento na região do Piauí. E por que vocês acham que o rei de Portugal ele não queria a criação de gado próximo aos engenhos? Porque como essa atividade ela cresceu bastante, ela começou a não só trazer benefícios, mas também a atrapalhar por algumas ações desses animais lá no plantio. Agora, gente, vocês irão responder as páginas 61 e 62 referente a esse conteúdo, tá? Qualquer dúvida é só me procurar. Beijos e até a próxima aula!